Olá, sejam bem-vindos todos. Este é o programa JBP Podcast, uma publicação oficial da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Ectesiologia. Eu sou o Dr. Carlos Verrastro, sou médico e doutor em radiologia pela Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina. Atuo na subespecialidade de radiologia torácica e faço parte atualmente do corpo editorial da JBP na área de imagem. Hoje nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre um artigo muito interessante escrito pelo Dr. Felipe Colares, publicado no Jornal Brasileiro de Pneumologia, intitulado Thoracic Ultrasound, a Review of the State of the Art. Então, eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Felipe, para ele se apresentar, para que a gente possa começar essa nossa conversa. Olá, Carlos, tudo bom? Muito obrigado pelo convite, agradeço a JBP pelo convite. Eu sou pneumologista pela Universidade de São Paulo, médico colaborador do Grupo de Doenças Pleurais e atualmente médico pneumologista do Hospital de Base de São José do Rio Preto. Excelente, Felipe, legal. Eu vou propor aqui para você um bate-papo, né, sobre a ultrassonografia de tórax, desde os primórdios ali do passado, passando pelo cenário atual e, eventualmente, alguma perspectiva futura. Então, Felipe, começando ali no passado, né? Como você vê a evolução da ultrassonografia de tórax? Desde aquelas indicações clássicas, né, super antigas, quando eu era residente, como avaliação de derrame pleural, marcação de um local ou propriamente guiar uma toracocentese, avaliação da mobilidade diafragmática, até as técnicas mais modernas, né, mais atuais, que incluem a avaliação própria do parênquima pulmonar, principalmente baseado naqueles sinais, né, referentes a artefatos na imagem, como as linhas A e B, o Langslide, que você demonstrou aí com muita clareza no seu artigo. Como você vê esse passado e essa evolução até os dias de hoje? Perfeito, né? Quando a gente fala de ultrassom de pulmão, de fato são duas épocas, né? Porque se a gente pega artigos da década de 90, começo da década de 90, já tinha muito conhecimento sobre o uso da ultrassonografia para derrame pleural. O mesmo uso deste exame de imagem para a gente classificar derrame pleural mais sugestivo de exudato, mais sugestivo de transudato. Tem um artigo clássico de 1992 que detalha isso, né? E por um bom tempo, a ultrassonografia torácica foi restrita à avaliação pleural, classicamente derrame pleural ou biópsia guiada ou algum procedimento nesse sentido. E teve-se um delay muito grande da época em que Liechtenstein descreveu os artefatos de pulmão para, de fato, engrenar como uma avaliação, porque classicamente a gente entende que o ultrassom não é bom para avaliar regiões aeradas e o pulmão, classicamente aerado, não faz sentido utilizar o ultrassom. E aí o raio-x, a tomografia dominaram esse cenário e por muito tempo sobraram neste aspecto, né? Em 2008 tem um artigo clássico que é o protocolo Blue, e aí ele ganha muita força para, de novo, avaliar artefatos pulmonares como prováveis causas, doenças, patologias e alterações de parênquima e não mais só de pleura, né? Então, o que a gente define para ultrassom de pulmão, de fato, são artefatos, a gente não vê uma imagem bem formada no pulmão, definido como deslizamento pleural, linhas A e linhas B, são os clássicos, mas a grande ideia do ultrassom é você brincar com a alteração deste padrão conhecido como o padrão básico ou o padrão de pulmão aerado, né? Então, a presença de mais linhas B podendo significar congestão, mas também uma síndrome intersticial, presença de consolidação, de preenchimento do próprio broncograma, que a gente tanto usa na tomografia e no raio-x, poder identificar uma lesão sólida, mas também uma consolidação, o próprio derrame pleural, classicamente, o pneumotórax, então, apesar da dificuldade do diagnóstico muito útil para excluir pneumotórax pós-procedimento, pós-intubação, pós uma biópsia. Então, o ultrassom ele ganhou
um cenário muito extenso para avaliação pulmonar. Sei que foi almejando principalmente na intensiva e na emergência, onde ele se solidificou, mas agora, sem dúvida alguma, com a pandemia, com o Covid, estendeu aí para pneumologistas, cirurgiões torácicos, uso na enfermaria, uso no consultório para auxiliar no raciocínio diagnóstico. Perfeito, Felipe. Eu compartilho com a sua opinião, né? Eu acho impressionante como é o avanço da ciência, né? Principalmente nos métodos de imagem. Então, eu vejo assim, os pesquisadores, eles não ficaram contentes em apenas ver na imagem a estrutura real, ou uma representação da estrutura real, né? A gente partiu para avaliar os artefatos relacionados à física de cada método para tentar extrair disso alguma informação pertinente do ponto de vista clínico, né? Eu acho isso muito legal, que realmente é você extrair do método diagnóstico por imagem aquilo que ele te oferece plenamente, né? Não só os achados objetivos, né? Ou indiretos, mas até mesmo os artefatos. E a gente utiliza isso até na tomografia e na ressonância magnética, né? Por exemplo, para avaliação de hipertensão pulmonar, que geram aqueles artefatos de fluxo na artéria pulmonar. Então, eu acho muito interessante mesmo e muito legal explorar essa questão dos artefatos, porque é o que você comentou, né? Tradicionalmente, o ultrassom é muito bom para avaliar as estruturas sólidas e as estruturas onde tem líquido, né? Mas é ruim, teoricamente, para avaliar onde tem gás. Então, seria muito ruim para avaliar o pulmão, é ruim para avaliar estômago, alças intestinais. Mas você demonstrou no seu paper, no seu artigo, brilhantemente que explorando esses artefatos, a gente consegue hoje até mesmo, né, superar essa dificuldade física do ultrassom e avaliar as estruturas aeradas. Muito bem. Agora, saindo um pouco desse déjà vu, desse passado, passando para o presente, Felipe, você imagina, assim, que é a melhor maneira de utilizar essa ferramenta do ultrassom como uma modalidade diagnóstica? Você acha que isso é exclusivamente um método point of care, que deve ser executado por aqueles colegas que estão na linha de frente de atendimento ao paciente, né, especialmente no contexto de serviços de emergência ou no contexto de terapia unidades de terapia intensiva? Você acha que ainda não, que é um método que deve ser explorado mais pelos radiologistas, que por ter um conhecimento, um ensino mais fundamental, mais básico, incluindo técnicas, regulagem de aparelho, física da imagem, o radiologista talvez pudesse fornecer alguma informação adicional, mas assim, ao custo de perda desse dinamicismo, né, do ultrassom, de perder essa característica muito dinâmica de um método point of care realizado pelo próprio médico solicitante, né, e muitas vezes o que ele depende do método é uma resposta muito simples, né, muito mais do que minúcias naquele exame. Então, como você vê isso? Você acha que deve ser feito, deve ser estimulado, né, os médicos da linha de frente aprenderem essa técnica e fazerem e responder às suas perguntas pontuais, ou você acha que ainda não? Ainda é um campo de atuação do radiologista, e aí com isso vai ter que ter o ônus de esperar a disponibilidade do médico radiologista para fazer esse exame, especialmente nos contextos de pacientes internados e pronto-socorro, né? Como você vê essa situação, Felipe? Perfeito. E eu, como um amante do método, vejo, na verdade, como duas situações bem distintas. E eu acho que a gente precisa entender e utilizá-las de formas distintas. A ultrassonografia como exame complementar é do radiologista. É ele que vai trazer as informações minuciosas, todos os detalhes, poder trazer um laudo, trazer ali todo um detalhamento de tudo que foi visto, do que não foi visto, de como é feita essa análise. Então, isso eu vejo como um exame complementar que deve permanecer na mão do radiologista.
O ultrassom à beira-leito, eu não e tento passar a informação de que não é um exame complementar, é um passo a mais do exame físico. É um quinto pilar do exame físico, né? Então, depois dos quatro já bem solidificados, inspeção, palpação, percussão, auscultas, insonação. Então, aquilo é que vai te trazer uma única informação, sim ou não, de seu exame físico. Então, tem pneumotórax, sim ou não? Tem derrame pleural, sim ou não? Tem uma consolidação, sim ou não? Mas isto sendo usado no raciocínio clínico daquele momento do paciente específico de uma forma específica, não como exame complementar. Eu acho isso muito importante, porque se a gente atravessa essa barreira de uma informação complementar para um exame diagnóstico como um todo, a chance da gente cometer erros e iatrogenias é muito grande. Então, o ultrassom à beira-leito, ele vai te dar resposta simples, como você mesmo reforçou. Ele vai me responder naquele momento, para aquele paciente, para aquela situação em que ele está. O ultrassom, como exame complementar, é um exame detalhado, com laudo, com avaliação de quem tem uma expertise para isso. Então, sem dúvida alguma, temos que estimular o uso. A acessibilidade, o exame portátil, a facilidade de realizar a beira-leito com respostas cruciais para a decisão clínica, não dá para a gente pensar em emergência intensiva sem ultrassonografia à beira-leito. Mesmo no consultório, para você ter ali uma resposta a mais, como você se faria o exame físico do seu paciente, sim, mas ultrapassar essa linha, e isto não é opinião pessoal, vários estudos mostram que a gente utilizar o ultrassom, ultrapassando a linha para tentar, nós, clínicos, fazermos um exame complementar como um todo, a chance da gente errar é muito grande. Então, por isso que a gente tem que entender que o que a gente está usando de ultrassom à beira-leito é uma questão, o exame complementar feito pelo radiologista é um outro muito mais amplo do que o beira-leito. Legal, Felipe. Novamente eu concordo com você. Eu achei muito interessante essa dicotomização que você fez, né, entre o ultrassom como um exame complementar, né, e o ultrassom como uma extensão da propedêutica do médico que está atendendo o paciente lá. Faz muito sentido isso. E eu espero, do fundo do coração, que o seu artigo estimule as pessoas a começar a praticar o método mesmo, né? Porque eu concordo com você, acho que todo intensivista, pneumologista que atua tem que ter essa mínima noção que realmente as informações são muito valiosas mesmo, né? E vão ter impacto direto na conduta, no tratamento desse paciente, especialmente nesses pacientes em terapia intensiva. Agora, já passamos pelo passado, falamos um pouco do presente, e no futuro, Felipe? Você vê, né? A gente está aprendendo até a utilizar os artefatos da imagem no ultrassom para extrair as informações importantes, né, do ponto de vista clínico. Será que existem novos passos? Ou será que a gente chegou no limite? Existem novas perspectivas ou estudos experimentais em andamento para ampliar ainda mais essa gama de utilização da ultrassonografia do tórax? Ah, sem dúvida. Acho que não dá para a gente duvidar da evolução e da dinamicidade que a gente vive atualmente, né? Em termos da utilização do método, eu imagino que os colegas, tanto clínico quanto os cirurgiões, já estão entendendo que isto é uma necessidade diária, né? Muito se fala em procedimentos utilizando a ultrassonografia também, e a gente trouxe alguns exemplos no artigos, né? Por exemplo, fácil a gente falar hoje em acesso central guiado por ultrassonografia, algo que está muito sólido já. Mas uma traqueostomia, um procedimento cirúrgico no tórax, uma biópsia guiada, e a gente está buscando um método ultrassonográfico que é muito mais acessível, por exemplo, do que uma tomografia para uma biópsia percutânea guiada,
e que tem uma equivalência aí quando as imagens são bem definidas pela ultrassonografia. Obviamente que não pode ser uma imagem intraparenquimatosa, mas uma imagem subpleural ou intrapleural com uma qualidade de biópsia semelhante à guiada por tomografia. Então, todo dia saem novos estudos, principalmente em questões de segurança de procedimentos, né? Então, a utilização de Doppler não é algo ainda palpável na ultrassonografia à beira-leito como point of care, mas o Doppler como um método complementar, como a gente dicotomizou aqui, né? Para o radiologista já é algo muito frequente, para o ecocardiografista já é algo muito frequente. Então, hoje, avalia o Doppler para lesões de biópsias, para diagnóstico diferencial se é uma lesão sólida ou um derrame pleural de outro aspecto. Então, o uso de contraste no próprio ultrassom, né? A gente já tem, por exemplo, para cardiologia, o próprio microbolhas utilizando isso. Então, são técnicas que para outras áreas já estão muito avançadas. O ecocardiografista usa vários tipos de Doppler, usa contraste, usa outras formas que o point of care, principalmente torácico, ainda não usufrui, mas tem uma gama imensa aí de crescimento e de entendimento, e outras áreas. Por exemplo, foi falado como algo primórdio do ultrassom a avaliação diafragmática. Isso ficou restrito para algumas situações específicas e hoje volta à tona a avaliação diafragma, por exemplo, para avaliar extubação de pacientes, risco de falência de extubação, avaliação de dispneia na DPOC, avaliação de dispneia nas doenças intersticiais. Então, o método, ele tem ainda muito a oferecer, muito, sem dúvida. E a ultrassonografia torácica ainda vai se adequar a todas essas possibilidades, né? Então, será se vamos usar mais o diafragma para avaliar o nosso paciente à beira-leito? Será se em algum momento vamos ter Doppler, Doppler pulsado, Doppler, color Doppler para avaliar lesões massas, lesões líquidas ou diferencial entre essas? Então, sem dúvida, depois da pandemia, o boom da ultrassonografia não vai deixar essa utilização parar nesses artefatos primordiais, né? Mas que vieram assim, linhas A, linhas B e deslizamento pleural é a base da ultrassom de tórax, mas tem muito ainda para a gente avançar. Excelente, legal. Então, agora, para a gente finalizar, Felipe, temos 2 minutinhos aqui pela frente, mais ou menos. Gostaria de ouvir as suas considerações finais. E o que você acha, né, do ultrassom comparado aos outros métodos mais classicamente utilizados para avaliação das doenças torácicas, né, principalmente a radiografia e a tomografia? Eles são métodos complementares, são métodos competidores, né? Quando o ultrassom, qual a vantagem, quais as desvantagens do ultrassom em relação a esses outros métodos? Sem dúvida complementar, sem dúvida complementar. A primeira coisa que a gente tem que entender é que, como tudo que já temos hoje, né, mesmo sem quando você vai utilizar o tórax, a ressonância só vai ter valor para algumas questões. Ressonância não é bom para avaliar parênquima, mas é muito utilizado para estadiamento de outras patologias. Então, cada um tem o seu lugar, né? Não dá para eu falar de ultrassonografia torácica quando eu quero avaliar doença de via aérea, por exemplo. Asma, DPOC, não cabe a utilização de ultrassom para uma exacerbação, para algo. Então, é complementar aos métodos que a gente já tem. Mais uma vez, ultrassom à beira-leito como uma extensão do exame físico, fantástico, e não está competindo com raio-x e ultrassonografia de forma alguma. E ele, como exame complementar, ele tem muita validade para as doenças pleurais. Isto, o raio-x, em estudos comparativos, fica bem abaixo da ultrassonografia e da tomografia, mas tem as suas validades ainda para as doenças parenquimatosas, para as outras patologias que a gente pode utilizar. E o ultrassom vem
principalmente não para tomar o lugar da tomografia, mas pela acessibilidade. Acredito que é um método acessível. Você pode hoje utilizar o aparelho literalmente no bolso, né? Então, carregar com você até o paciente. Não tem aquela dificuldade de tirar o paciente para ir fazer o exame, né? Você vai até o paciente, faz o exame, imagens na hora, imagens adquiridas junto com a clínica do paciente. Então, a principal vantagem é esta, sendo que é um método ainda limitado para as doenças intraparenquimatosas, né? Então, a gente tem que entender que o ultrassom serve para pleura e subpleural. Se tem uma camada de ar que impeça a passagem do som, a gente não vai ter imagem e aí não tem como avaliar. Perfeito. Acho que esse conhecimento é muito importante, né? Para você não valorizar ou desvalorizar o método de uma maneira desnecessária, sem o profundo conhecimento. Perfeito, Felipe. Eu estou muito contente, eu agradeço a sua disponibilidade, foi um prazer conversar com você, aprendi muito com você, com o seu artigo. Eu gostaria de estimular a todos que estão ouvindo esse podcast a ler o artigo do Dr. Felipe Colares, realmente é uma revisão extremamente didática e acessível. E para finalizar, vocês acabaram de ouvir aqui mais um episódio do programa JBP Podcast, uma publicação oficial da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.jornaldepneumologia.com.br, juntamente com o artigo, e também nas principais plataformas de streaming. Um abraço a todos, nos vemos no próximo episódio. Até lá!